revelações do episódio 7 da temporada 2 de X-Men 97 estão chegando. É o massacre? Não. É o Gambit, Cavaleiro da Morte? Também não. Mas não se preocupa, porque grandes revelações vão acontecer no episódio 7 de X-Men 97 e eu vou te revelar absolutamente tudo agora nesse vídeo. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e grandes expectativas foram criadas principalmente no final do episódio 6 de X-Men 97, episódio em que nós vemos o Gambit retornar à vida como o Cavaleiro da Morte. Mas isso já vai acontecer, todo o desdobramento, justamente nesse próximo episódio? Não. O episódio que vai focar no Gambit vai se chamar A Mão do Morto. Mas o que tá vindo aí no episódio 7 é diferente e também é bem chocante. Basicamente, o episódio 7 vai se chamar Terra Estranha, Coração Selvagem, fazendo referência direta aos episódios 12 e 13 da terceira temporada da série clássica dos X-Men, que se chama Terra Selvagem, Estranho Coração. E esse é um trocadilho muito importante, porque esse episódio clássico, a gente viu a Tempestade e os X-Men em uma aventura em episódios duplos na Terra Selvagem, onde a Tempestade é dominada pelo ser Garok e fica totalmente descontrolada ali. Mas vai ter esse anticlímax todo depois de tudo que está acontecendo em X-Men 97, um episódio filler se passando todo na Terra Selvagem? Não. Mesmo que em algum momento se passe na Terra Selvagem, porque nós vemos ali a Terra Selvagem e um dinossauro, o foco não é exatamente esse. Repara só esse trocadilho. O nome vai ser Terra Estranha, Coração Selvagem, inspirado no episódio Terra Selvagem, Estranho Coração. E o nome está invertido e parecido para fazer uma comparação com a Terra Selvagem, onde tinham animais selvagens como dinossauros, e lá tinha grandes batalhas. Só que nesse caso, a Terra Selvagem não é nessa ilha aí, e sim aonde a história está acontecendo. A Terra Selvagem está nos conflitos entre humanos versus mutantes, e nesse caso também mutantes versus mutantes. E é aí que uma equipe extremista de mutante entra em cena, os Acólitos. Se antes no episódio 6 nós vimos a Lorna enfrentando um grupo de humanos extremistas, agora é a vez de um grupo de mutantes extremistas surgirem. Mas quem são os Acólitos? Era um grupo de mutantes que, entre muitas aspas, seguiam as ideias do Magneto, meio que distorcendo e transformando uma espécie de culto religioso, o Magneto como se fosse uma espécie de Deus supremo. E eles já apareceram também na série clássica, nos episódios 3 e 4 da quarta temporada, junto do Magneto, com o Fabian Cortez sendo o seu líder. Só que o Fabian Cortez acaba traindo o Magneto. Mas como o Fabian Cortez não é flor que se cheire, ele acaba no final da série clássica se aliando a ele, o próprio Apocalipse. E ele se dá bem mal, ele se ferra, porque o Apocalipse estava procurando um corpo ali, um receptáculo, e acaba sendo ele. Então o Apocalipse que a gente vê agora em X-Men 97 no presente, utiliza o corpo do Fabian Cortez. Por isso ele não está agora, mas temos um outro líder muito mais poderoso chegando aí. Porque a gente tem que pegar algumas questões dos quadrinhos ligando direto com atrações fatais. Porque os Acólitos lá, inclusive um pouquinho antes da saga começar, estavam atacando ônibus escolares, escolas, hospitais e destruindo humanos, fazendo, entre aspas, o que eles chamavam de limpeza genética. Tudo isso sem o Magneto estar junto, tá? O Magneto estava supostamente morto. Mas tudo isso vai ser revelado agora porque uma cena de X-Men 97 do episódio 7 foi lançada
E essa cena mostra justamente os acólitos. E dá só uma olhada nesse detalhe. Nós temos um candidato a presidente dos Estados Unidos para ficar no lugar do Kelly, né, do presidente Kelly. E é nada mais, nada menos do que Graydon Creed. Creed é um nome bem conhecido, né? Graydon Creed é nada mais, nada menos do que filho de Victor Creed, o Dentes de Sabre. Sim, só que ele não nasceu como um mutante e ele é um dos ativistas antimutantes mais perigosos ali, inclusive líder dos Amigos da Humanidade. Esse cara tá se candidatando a presidente dos Estados Unidos. Aí tu imagina se ele ganha a eleição, como vai ser o cenário e o que eles vão fazer com os mutantes. E nessa cena nós vemos o Creed ali no seu comício fazendo um discurso, mas é interrompido justamente pela chegada dos acólitos. Sim, eles chegam, eles atacam ali os seguranças, eles atacam o Creed, mas eles estão chegando. O primeiro a aparecer é justamente Se Prepara Colossus. Sim, ele aparece e ele está junto com os acólitos. Ah, mas como isso acontece? O Colossus não é um dos X-Men mais clássicos e etc. Isso aconteceu justamente em Atrações Fatais. Um pouco antes do Colossus se tornar um acólito, seguidor do Magneto, a sua família, os seus pais, foram mortos a sangue frio pelo governo russo. Um tempo depois disso, só quem sobrou foi a sua irmã mais nova, Illyana. Só que ela foi infectada pelo vírus legado, que foi solto ali pelo conflito. A Illyana acabou morrendo. O Colossus perdeu todo o sentido da sua vida, ficou revoltado. Além do luto, ele ficou com muita raiva. E quando o Magneto volta e vai recrutar os mutantes para sua causa ali em Atrações Fatais, o mutante que segue realmente o Magneto é o Colossus, se tornando um dos acólitos. Mas aqui vai ser um pouquinho diferente. Diferente dos quadrinhos, nessa animação o Colossus nunca foi um X-Men. Ele só fez participações especiais. E no trailer que tinha surgido antes da segunda temporada, nós vemos o Colossus ali já com a roupa de acólito, num memorial dos mortos em Genosha. E ali nós temos um retrato, o retrato da sua irmã, a Illyana. Então tem uma diferença, ao invés dela morrer com o vírus legado, ela morreu no massacre de Genosha. E isso que vai despertar a fúria do Colossus contra a humanidade, fazendo com que ele se junte aos acólitos. Só que tem um mutante ainda muito mais forte e muito mais perigoso que está liderando no lugar do Fabian Cortez. E esse mutante é nada mais, nada menos do que Exodus, que também segue as ideias do Magneto, mas é um mutante mega poderoso, um mutante nível Ômega. E ali nós vamos ver a batalha dos X-Men contra os acólitos do Exodus e do Colossus. Isso vai ser realmente insano. E aí é que tá a grande comparação do nome da Terra Selvagem. Terra Estranha, Coração Selvagem é nada mais nada menos do que aquela terra entrando em conflito. Primeiro humanos versus mutantes, depois mutantes versus mutantes. Isso deve ser resolvido parcialmente já nesse episódio. Pro episódio 8 e 9, aí sim, focar no Gambit Cavaleiro da Morte e no confronto contra o Apocalipse. Basicamente é isso, e se você quer saber todos os detalhes, todas as informações, tudo que surgir de X-Men 97 é aqui. Então já coloca aqui nos comentários, Hype X-Men 97, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder nenhum detalhe. Tudo que surgir de X-Men 97 é aqui. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97, temporada 2. Até mais!